Amigo do Dr. Ideval, bom dia e obrigado por assistir mais esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo cultural, dirigido para os jovens, dirigido para aqueles jovens que querem entrar nas oratórias ou que já estão nas oratórias. E também aos oradores que utilizam a palavra nas assembleias, nas plenárias, nos encontros com seus pares, ou quando estão num movimento paredistas e quer reforçar, quer dar coragem aos seus pares, ao seu grupo. Então, os oradores, principalmente os intelectuais e os líderes, eles utilizam citações de grandes pensadores para valorizar e para dar credibilidade ao seu discurso. Fator muito importante é que no fim da citação do seu discurso tem que revelar imediatamente o autor daquele pensamento. É muito comum o orador começar o seu discurso e pensar e dizer, como dizia Rui Barbosa, como falou Abraham Lincoln, como falou o índio cacique americano, como falou o padre Cícero, como disse o Rui Barbosa, como disse Fernando Henrique em tal e tal trecho. Isso é muito comum e é importante. Dos pensadores mundiais, um dos mais citados é o poeta russo, o dramaturgo Vladimir Mayakovsky. É um poeta nascido em 1893 e falecido em 1930, aos 36 anos de idade. Era um poeta revolucionário, era um homem futurista e que muitos oradores russos, muitos oradores da Europa, do mundo inteiro, utilizaram e utilizam as suas citações. É muito comum, numa plenária, numa assembleia, um intelectual, ou um líder, ou uma pessoa que quer utilizar a fala, naquele rompante de sabedoria, ele pede a palavra, enche o pulmão de ar e utilizam um texto chamado No Caminho com Mayakovsky. E no fim, ele diz do poeta russo Mayakovsky, para poder valorizar o seu discurso. Comete um equívoco, ninguém vai dizer que é um erro, foi um equívoco, porque esse poema não é do russo Mayakovsky. Esse poema é de um brasileiro chamado Eduardo Alves da Costa, é um carioca do Rio de Janeiro, nascido em 1936, formou em Direito pela Mackenzie de São Paulo em 52, autor de livros, autor de poesias, autor de peças teatrais, é um homem focado na cultura e continua vivo, muito vivo. Uma de suas obras é No Caminho com Mayakovsky, que é um livro seu, que tem esse título e que tem um texto, um poema ou uma poesia com esse nome, No Caminho com Mayakovsky. Quando ele relata a invasão do seu oponente ao seu habitat, ao seu ambiente. E se o indivíduo não tiver nenhuma reação, aos poucos ele vai perdendo a força. Então isso daí é feito para dar força aos ouvintes e aos seus pares. Geralmente o orador enche os pulmões de ar, pede a palavra e diz, como disse Mayakovsky, e diz o seguinte poema, que eu vou dizer apenas 3 ou 4 estrofes. Olha para um lado, olha para o outro, enche os pulmões, ajeita o paletó e fala, no caminho com Mayakovsky. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e nós não dizemos nada. Na segunda noite,
já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cachorro e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Geralmente o orador dá uma parada e diz: Vladimir Mayakovsky, poeta russo. É, o equívoco está aí. Porque esse poema, como eu já falei, é do grande advogado brasileiro Eduardo Alves da Costa. O Eduardo Alves. O Eduardo da Costa. Então esse vídeo eu dedico aos jovens, mostrando a importância de citar o autor de cada processo, de cada demanda que a gente relata nos nossos discursos, sem ser nosso. Quando for anunciar uma música, tem que dizer quem é o autor. Um livro, quem é o autor. Uma frase, um ditado, tem que dizer também quem é o autor. Isso é importante. Por exemplo, quando se canta uma música de Luiz Gonzaga, tem que dizer quem é o autor. E vou aproveitar para informar os senhores que o maior autor do Rei do Baião chama-se João Silva, que acompanhou o mestre do ano de 1968 até o dia de sua morte. O grande Humberto Teixeira foi o alicerce dessa grande parceria. E o Zé Dantas, que é médico, outro ícone da música brasileira. Então, meus amigos, ao fazer um discurso, ao relatar um fato, nunca esqueça de citar o autor. Nesse caso, no Caminho com Mayakovsky, do brasileiro Eduardo Alves da Costa. Um abraço. Música de fundo, violoncelo, instrumental, de Johann Sebastian Bach. O Bach nasceu na Alemanha no ano de 1685 e faleceu na Alemanha em 1750. É considerado o mais importante músico de sua época. Um abraço.